Nesse bloco, estudaremos câmeras e sensores. Estamos mais uma vez representando aquele efeito do pinhole. Através de um pequeno orifício, a imagem real e invertida do objeto é vista numa superfície. Para que essa imagem seja nítida, é necessário que o diâmetro do orifício seja muito pequeno, o que limita consideravelmente a quantidade de luz que chega nessa tela. Nós podemos aumentar isto ampliando a quantidade de orifícios. De fato, mais luz vai chegar lá, entretanto, nós perderemos nitidez, e cada orifício vai formar uma imagem numa posição ligeiramente diferente. Para melhorar isso, nós utilizamos lentes. As lentes têm essa propriedade de convergir diferentes raios, produzir uma imagem nítida e bem mais luminosa. Essa figura representa o esquema clássico de uma câmera fotográfica com filme. A cena que está sendo fotografada é captada pelo sistema óptico, aqui representado por uma única lente. Normalmente existem mais de uma lente. Essa imagem real e invertida é projetada nesta superfície onde se encontra o filme fotográfico. Na frente do filme temos um obturador, que impede a passagem de luz até o filme. No momento em que a fotografia é realizada, esse obturador ele sai da frente, permitindo que a luz incida no filme fotográfico. Logo após, o obturador é fechado. O tempo de abertura do obturador é controlável por meio de um mecanismo, podendo variar de frações de segundo, por exemplo, 1/1000avo de segundo, até alguns poucos segundos. Essa figura também mostra o diafragma de abertura, que controla a quantidade de luz que penetra no sistema óptico e influencia na profundidade de foco. Esse mecanismo aqui permite o avanço do filme para que uma próxima foto possa ser obtida. O filme fotográfico é comprado em embalagens, tipicamente com 20 a 36 exposições. E essa é a forma como cada uma das imagens aparece no filme após a revelação. Um elemento bastante importante numa câmera fotográfica é a sua lente objetiva. Dependendo do comprimento focal, nós teremos diferentes campos de visão. Por exemplo, uma câmera fotográfica, um filme, uma objetiva com 50 a 58 milímetros, produz um campo angular entre 40 e 50 graus. Você consegue observar uma fração razoável da cena à sua frente. Nós utilizarmos objetivas denominadas de grande angular, este ângulo ele aumenta, podendo chegar até mais do que 180 graus. Elas envolvem comprimentos focais menores, de 6 a 40 milímetros. Nessas lentes grande-angulares, as distorções são muito fortes. Nós podemos também utilizar lentes teleobjetivas, que ela possuem comprimentos focais muito elevados, o que produzem ampliações razoáveis de objetos distantes. Essa imagem aqui da esquerda foi obtida com uma lente objetiva com comprimento focal de 28 milímetros. Já é considerada uma grande angular. Esta mesma cena deu origem a essa foto aqui da direita. Esse pedacinho aqui foi ampliado com uma lente teleobjetiva com 200 milímetros de comprimento focal. Veja que a ampliação é muito forte. Mais um exemplo, a Lua vista com objetiva normal e a Lua vista através de uma teleobjetiva bastante potente. Essa figura mostra uma grande angular bastante forte. Ela é conhecida como olho de peixe, ou fish eye em inglês. E esse é o tipo de imagem que é possível obter com esse tipo de câmera. Ela foi apontada para o céu e conseguiu fotografar em 360 graus toda a vizinhança. Obviamente, a situação é muito forte nesse tipo de lente. Uma câmera fotográfica digital contém também um conjunto de lentes e um sensor no lugar do filme, um sensor digital. Alguns modelos de câmeras mais antigos utilizavam um obturador. Isso hoje é substituído por uma função eletrônica. O obturador, da mesma forma, permitia que a exposição fosse feita no sensor somente durante o tempo em que ele estivesse saído da frente. Nós temos um espelho parcial nessa configuração, uma tela onde a imagem é focada e um pentaprisma como ocular, que permite que o usuário enxergue a imagem que será registrada pelo sensor previamente.
Temos aqui uma outra representação dessa mesma câmera. Aqui aparece o sensor, o espelho parcial, a ótica da ocular, compartimento aqui com as pilhas. Temos aqui os componentes que formam uma filmadora digital. São componentes miniaturizados e contam 558 partes. Essa figura mostra uma câmera típica de um aparelho celular. Vejam que ela é composta por um conjunto de lentes extremamente compacta. Aqui um outro modelo de câmera utilizada em celular. Temos também que são elementos particularizados e muito compactos. Existem mecanismos aqui que modificam a distância entre essas lentes para produzir aquele efeito zoom. Frequentemente são lentes plásticas asféricas. Algumas das câmeras fotográficas mais sofisticadas dispõem de mecanismos de estabilização de imagens. Ou seja, há uma pequena modificação na posição do sensor para compensar eventuais movimentos indesejados produzidos pelo usuário. Aqui à esquerda nós temos um vídeo feito sem esse esquema de estabilização e à direita utilizando o sistema de estabilização. Veja que a diferença é bastante grande. É a eletrônica compensando as imperfeições do usuário. O sensor típico de uma câmera não consegue medir diretamente cores, mede apenas claro ou escuro. Para que seja possível captar cores, é comum a utilização de um filtro conhecido como filtro de Bayer. Esse filtro é formado por um mosaico de elementos coloridos que são posicionados exatamente em frente do pixel, ou seja, do elemento sensível do sensor da câmera, sempre formando quadrados aqui de 2 por 2. Nesses quadrados nós temos duas células verdes e uma célula azul e uma célula vermelha. Através dessas células passam apenas as componentes de cor correspondentes. Verde, azul e vermelho são as cores básicas da luz. Com elas é possível formar todas as demais cores. Por que temos duas células verde? Porque o olho humano é mais sensível ao verde do que ao vermelho ou ao azul. Então, procurando imitar o comportamento do olho humano. Quando se obtém uma imagem através desse mosaico, se obtém então as intensidades de verde, azul e vermelho em cada um desses pixels. A componente vermelha é captada em alguns pixels, a componente verde em outros pixels e a componente azul em um outro conjunto de pixels. De tal forma que essas imagens separadas são depois combinadas através de um algoritmo. Aqui vemos um detalhe ampliado do filtro de Bayes colocado sobre o sensor de uma câmera. Essa seria uma cena cuja imagem nós gostaríamos de obter. Quando ela é fotografada através do sensor de Bayer, o que se registra é isso. Intensidade de vermelho, de verde e azul se transformam em níveis de cinza. Através de um algoritmo de reconstrução das cores, é possível você representar aqui as componentes de azul, verde e vermelho, já se aproximam um pouco mais da cena original, e através de algoritmos de interpolação é possível obter uma representação das cores que compõem aquela imagem original. Uma outra tecnologia para obter imagens coloridas utiliza uma câmera com 3 sensores e um prisma especial. Esse prisma é capaz de separar a componente azul, a componente vermelha e a componente verde em orientações distintas. Em cada uma dessas posições é posicionado um sensor que capta somente a componente azul, esse aqui somente a componente verde e esse aqui somente a componente vermelha. Então, as componentes captadas por cada um desses sensores são combinadas através de um algoritmo e produzem uma imagem colorida. Cada um desses filtros consegue registrar quantidade de azul, de verde ou de vermelho dentro de uma determinada banda de frequências. Aqui nós estamos vendo o esquema de câmera com 3 sensores e aqui o esquema de uma câmera com um sensor e o filtro de Bayes. A qualidade da imagem obtida com 3 sensores é superior à qualidade com o filtro de Bayes. Entretanto, as câmeras com 3 sensores são mais caras
normalmente utilizadas por profissionais da mídia. Há uma tecnologia mais recente, chamada Foveon, que possui um esquema um pouco diferente. É um sensor formado por um semicondutor especial com 3 camadas. A primeira camada capta apenas a componente azul, a segunda camada capta apenas a componente verde e a terceira camada capta apenas a componente vermelha. E a primeira camada é semi-transparente, a segunda também, de tal forma que na mesma posição espacial é possível medir a componente de azul, de verde e de vermelho. É uma tecnologia mais recente, possível que ela venha substituir as anteriores dentro de alguns anos. Há duas principais tecnologias para a fabricação de sensores digitais de imagens. A primeira delas é o CCD, que significa Charge Coupled Devices. O sensor é composto por um mosaico de milhões de elementos sensíveis que transforma energia luminosa em carga elétrica. O sensor contém uma região sensível, que é exposta à luz, e uma outra área do mesmo tamanho para a transferência e serialização dos dados. A figura representa essas duas áreas, a área sensível e a área de transferência, que permitirá a serialização dos dados. A serialização acontece em função de um procedimento eletrônico que aplica tensões e níveis apropriados no tempo certo, consegue transferir a carga de um elemento para o elemento vizinho. Na parte superior dessa figura, estamos representando a área fotossensível e na parte inferior, a área de armazenamento. Na parte superior dessa animação, estamos representando a área fotossensível. Quando uma imagem incide na área fotossensível, há um acúmulo de carga em cada um desses elementos. Rapidamente, a carga acumulada é movida para a área de transferência e ela então é digitalizada linha após linha. O conversor analógico digital transforma a informação de cada pixel de maneira serializada e a transmite até o receptor. Esse filme dá mais detalhes sobre o funcionamento do sensor CCD. Vejam detalhes do filtro de Bayer com os filtros coloridos, em frente de cada um dos pixels. A luz é transmitida através desses pixels e atinge a área fotossensível de cada pixel. A carga acumulada é então transferida e, posteriormente, é serializada. A outra tecnologia são os sensores CMOS. CMOS significa Complementary Metal Oxide Semiconductor. É formado por uma matriz bidimensional de pixels e cada pixel individualmente possui o seu próprio fotodetetor e possui um amplificador, de tal forma que o sinal é tratado internamente em cada pixel. Não há necessidade de transferir a carga como acontece no CCD. Portanto, as tecnologias de transferência de informação são bastante diferentes. Comparativamente, a qualidade da imagem no CCD é melhor. Há menos ruído nesse tipo de imagem do que o estado atual da tecnologia do sensor CMOS. Entretanto, o CMOS é mais novo e está em evolução e é possível que essa comparação se modifique com os anos. A sensibilidade à luz é maior nos sensores CCD do que nos sensores CMOS. O consumo de energia é uma grande vantagem dos sensores CMOS, é bem mais baixo do que o CCD. E o custo do sensor é uma outra vantagem do CMOS, ele é bem mais barato do que o sensor CCD. Como a maturidade tecnológica do CMOS ainda é pequena, ele está em evolução, ele pode melhorar muito, e a resolução hoje das câmeras tipo CCD é mais elevada do que as câmeras CMOS. De uma forma geral, sensores CCD tendem a ser usados com câmeras de alta qualidade, com uma quantidade grande de pixels e excelente sensibilidade à luz. Já os sensores CMOS são mais baratos, normalmente possuem qualidade inferior, resolução mais baixa e menor sensibilidade à luz.